Meu nome é Jefferson Botelho, eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal em Minas Gerais. Renovo a minha alegria de voltar a este encontro para tratar dessa feita de um tema importante, que é o crime de desacato. Conduta criminosa que tem chamado a atenção da comunidade jurídica brasileira, em razão das duas últimas decisões do STJ, que ao final deste encontro nós iremos citá-las. O crime de desacato ele é previsto no artigo 331 do Código Penal, consistente em desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Por se tratar de conduta de menor potencial ofensivo, cuja pena abstrato não é superior a 2 anos, a competência para o processo e julgamento é do Juizado Especial Criminal, na melhor forma da Lei 9.099, de 95, portanto, trata-se de um processo mais célere, mais informal, mais simplificado, conforme define lá os princípios informadores do Juizado Especial Criminal, lá do artigo 2º da Lei 9.099. O crime é praticado no exercício da função, é chamado de in officio, ou é praticado em razão dela, que é chamado de propter officium. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, porque o delito não demanda uma qualidade, uma condição especial em relação ao sujeito ativo. A doutrina, entretanto, tem se acirrado quando o tema é a possibilidade do funcionário público praticar crime de desacato contra outro funcionário público. E aí existem 3 correntes doutrinárias. A primeira corrente entende que pode, desde que a ofensa seja vertical, ou seja, desde que o sujeito ativo seja subordinado em relação ao sujeito passivo, ou seja, o subordinado pode praticar o crime de desacato contra o superior, entretanto, o superior não pode praticar crime de desacato contra o subordinado. Neste caso, se realmente vier a acontecer um tipo de ofensa, o crime não seria de desacato, mas seria um crime contra a honra, conforme for a elementar do tipo da honra objetiva ou subjetiva que foi denegrida. Uma segunda corrente entende que não pode, porque o crime de desacato está previsto topograficamente no capítulo 2º dos crimes praticados pelo particular contra a administração pública e, portanto, não se tratando o funcionário de particular, ele não poderia praticar esse tipo de delito contra o outro funcionário público. Uma terceira corrente, uma corrente majoritária, entende que sim, porque o bem jurídico é o prestígio da administração pública e não o prestígio individual do servidor. O sujeito passivo desse tipo de conduta criminosa é a administração pública, é o Estado que foi desprestigiado. E o tipo objetivo consiste em o particular ofender ou desprestigiar o servidor público no exercício da função ou em razão dela. E a doutrina entende que as palavras difamatórias, injuriosas, caluniosas, já por si só já caracterizam o tipo de desacato, a violência física, a violência verbal, a vias de fato, o riso irônico, tudo isso tem a potencialidade de causar desprestígio à administração pública e, portanto, configurar o crime de desacato. Uma outra situação importante é a presença do ofendido. A doutrina majoritária entende que é necessário que o ofendido presencie diretamente ou indiretamente a ofensa para que possa caracterizar esse tipo de conduta criminosa. Logo, se a ofensa ocorre mediante um telefonema ou qualquer um outro meio, uma carta, uma missiva qualquer, o crime não seria desacato, mas um crime contra a honra, de acordo com a elementar do tipo. Também, na doutrina, entende que se houver pluralidade de funcionários ofendidos, o crime será único e não haveria possibilidade de concurso neste caso. A classificação desse delito é importante,
Trata-se de crime comum, aquele que não demanda sujeito ativo qualificado ou especial. Não se exige nenhuma qualidade ou condição especial em relação ao sujeito ativo. É crime formal porque não exige resultado naturalístico consistente no efetivo desprestígio da função pública. O crime de desacato é crime comissivo porque é uma ação, porque o desacatar já implica uma ação em si mesmo. O crime também é instantâneo. O resultado se dá de maneira instantânea, não se prolongando no tempo. O delito ele é unissubjetivo, é aquele delito que pode ser praticado por um só agente. O crime ele seria também unissubsistente, ou seja, aquele praticado através de um único ato, ou até mesmo plurissubsistente, é aquele que, via de regra, vários atos integram a conduta típica. A ação penal é pública e incondicionada. O Estado, ao tomar conhecimento do fato criminoso, ele deve agir de ofício, ele não fica subordinado a nenhuma condição para que a ação penal seja deflagrada na forma do artigo 129, inciso 1º da Constituição, cuja legitimidade exclusiva pertence ao Ministério Público. Uma outra questão importante quando se trata de desacato o desacato em relação à embriaguez. Para a configuração do desacato, tem-se a necessidade da ocorrência do elemento subjetivo do delito, que é o dolo específico, ou seja, aquela especial intenção de desprestigiar, de desrespeitar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. E aí a doutrina ela tem 3 correntes acerca da possibilidade de ocorrer o crime de desacato na embriaguez. A primeira corrente é a relevância da embriaguez na aferição do elemento subjetivo do tipo. Neste caso, o crime exige o dolo específico, ou seja, a vontade de desacatar, a vontade de desprestigiar o servidor público. E aí o estado de embriaguez torna incompatível com o elemento subjetivo do crime, não configurando o delito. Essa é a corrente defendida por Nelson Hungria, nosso mineiro que realmente fez história na ciência jurídica mundial. A segunda corrente é da irrelevância da embriaguez na aferição do elemento subjetivo. Essa teoria diz que o tipo não exige o elemento subjetivo do dolo específico, basta o dolo genérico e logo a embriaguez, qualquer que seja a condição, ela não afasta o tipo penal. A terceira teoria é a chamada teoria da relevância relativa da embriaguez na aferição do elemento subjetivo do tipo. Para essa teoria, para configurar o crime de desacato, é necessário estudar caso a caso. Evidentemente que o grau de embriaguez do ofensor, ele vai estabelecer se realmente configura ou não a decisão de desacato, crime de desacato. Pois bem, então o desacato hoje é uma conduta que tem chamado a atenção, como eu disse no início, principalmente em razão de 2 últimas decisões do STJ acerca do desacato. A primeira decisão foi no ano de 2016, exatamente no dia 15 de dezembro, num caso concreto que foi levado à colação no STJ. Neste caso, o STJ entendeu, a 5ª turma do STJ entendeu e por afastar a aplicação do crime de desacato do direito penal. Então, assim, a corrente que foi levada à decisão do ministro Ribeiro Dantas ratificou os argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal de que os funcionários públicos
estão mais sujeitos ao escrutínio da sociedade e que as leis do desacato existentes no país, como no Brasil, atentam contra a liberdade de expressão e o direito de informação. E aí essa decisão do Ribeiro Dantas, ela afirmou que não se pode impor uma blindagem aos agentes públicos, tanto no trato com os particulares. Ele diz que o Poder Judiciário gasta muito tempo e dinheiro para julgar ações por desacato, muitas vezes decorrente de abusos do agente público, que considera como ofensa a opinião negativa do cidadão. E aí, essa decisão ela foi tomada principalmente no chamado controle de convencionalidade, em razão do Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Interamericana dos Direitos Humanos de 1969, o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil ratificou através de um decreto 23 anos depois de criação desse pacto, em 1992, através do decreto 678 de 92, onde o artigo 13 desse pacto, ele determina a liberdade de pensamento e de expressão. Ele diz que toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, de receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. Então, no controle de convencionalidade, essa decisão ela encontra o respaldo, porque nesse controle de convencionalidade, que não se confunde com o controle da constitucionalidade, uma vez que a posição supralegal do Tratado de Direitos Humanos é bastante para superar a lei ou ato normativo interno que lhe for contrária, abrindo ensejo ao chamado recurso especial. Então, o ministro entende que a criminalização do desacato está na contramão do humanismo, porque ressalta a prepotência do Estado, personificado em seus agentes sobre o indivíduo, destacou o ministro relator da quinta turma. Em contrapartida, nós tivemos no ano de 2017 uma outra decisão desta feita agora no dia 29 de maio de 2017, onde agora a terceira sessão do STJ entende que o crime de desacato continua a ser delito. Por maioria, os ministros da terceira sessão do STJ decidiu que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime, conforme previsão lá no artigo 331. Segundo o ministro Antônio Saldanha Palheiro, autor do voto vencedor, a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites. Para o magistrado, a figura penal do desacato não prejudica a liberdade de expressão, pois não impede o cidadão de se manifestar desde que o faça de forma civilizada, de forma educada. O ministro destacou que a responsabilização penal por desacato existe para inibir expressos e constitui uma salvaguarda para os agentes públicos expostos a todo tipo de ofensa no exercício de suas funções. Por isso que, na verdade, a previsão do crime de desacato não afasta por si só o direito de liberdade que é previsto no núcleo duro da Constituição Federal, no rol dos direitos fundamentais no artigo 5º, no inciso 4º, que é a liberdade de pensamento, que é a liberdade de expressão, desde que ele faça de forma civilizada e educadamente. Então, hoje, o crime de desacato continua com toda a sua inteireza como conduta proibida. O servidor público, ele realmente exerce uma parcela de poder junto à administração pública, e quando o cidadão, inconformado com
a conduta do administrador público, se ele realmente se encontra insatisfeito, ele pode sim exercer o direito de representação contra o servidor público que tenha praticado algum desvio de conduta, seja a prática de uma conduta criminosa, ou seja, através de uma infração administrativa, nascendo para a administração pública o direito correcional, através de uma sindicância, de um processo administrativo, de acordo com a gradação do bem juridicamente ofendido. Então, hoje, nós falamos do crime de desacato com essas duas decisões do STJ. A primeira, a quinta turma, afastando a tipicidade por entender que isso seria uma blindagem do servidor público perante o direito cidadão, e a terceira turma entendendo que o exercício do direito de pensamento, da liberdade de expressão, ela por si só não fica afastada com a só previsão da conduta criminosa prevista no artigo 331 do Código Penal. Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer a atenção de todos e de todas, mais uma vez tratando de um assunto importante, que é o crime de desacato, que é previsto no artigo 331. O bem jurídico protegido é a administração pública, que exerce um poder de parcela de poder em relação à supremacia do interesse público, e por isso resolvi trazer à colação um tema tão importante para a sociedade, que tem sido discutido hoje na doutrina de forma corriqueira, e por isso que mais uma vez eu agradeço a atenção de todos e de todas, e até uma próxima oportunidade.